Frozen quebrou o recorde de bilheteria de Toy Story 3, Oscars de melhor filme de animação e de melhor canção original. E minha nossa, eu não suporto esse filme! Oi, eu sou o Eduardo, eu sou o dono dessa jossa. É bom avisar que esse vídeo tá cheio de spoilers, e que se você gosta de Frozen, provavelmente você não vai gostar de mim. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 pro roteiro, a nota seria... ok. Eu acho legal que a Disney resolveu trazer o tema da relação entre irmãs. Não é como se já tivesse feito isso antes de uma forma melhor. E eu sei que a relação da Elsa e da Anna serve pra criticar o clichê da Disney de que o amor verdadeiro é pegando um cara. E até os personagens do filme criticam isso. Mas mesmo assim o filme usa vários outros clichês. O par romântico fica junto no final? Fica. Tem uma princesa? Tem. Tem um personagem de alívio cômico? Tem. Tem um personagem que não é um cachorro, mas se comporta como um cachorro? Tem. Tem um vilão? Tá, agora que a coisa fica interessante. Até a revelação que o Hans é um babaca mor, todo o conflito da história se dava pela situação de que a Elsa não consegue controlar seus poderes. E isso é bom porque você fica curioso como vão resolver isso, já que não é culpa de ninguém. E ela é uma personagem mal compreendida que vai se descobrindo conforme o avanço da história. A partir do momento que você mostra que o Hans é o vilão depois de 1 hora de filme, a solução pro final feliz se torna em impedir o vilão. E a maneira como o filme impediu o vilão foi mostrando que o amor verdadeiro pode ser o amor entre irmãs. E isso é uma quebra legal dos clichês da Disney. Mas a revelação do Hans como vilão é ruim, porque em nenhum momento do filme temos alguma dica das suas verdadeiras intenções. A revelação do Hans foi mais um o quê dito de uma forma confusa, quando o ideal seria um ou, onde você percebe que todas as falas e ações dele foram de acordo com a sua maldade, e que só agora você percebeu. E honestamente, é muito fácil pra personagem da Anna aprender que ela não pode casar com alguém que acabou de conhecer, porque o cara pode ser um vilão. É uma solução baseada no extremo. Agora falando sério. O Troll pai seria um vilão melhor que o Hans. Antes de tudo, os Trolls são personagens inúteis. Só o pai Troll serve pra alguma coisa pra história. Agora, um bom vilão, aquele vilão clássico, é aquele que provoca todo o conflito da história. E foi o pai Troll que mudou a memória da Anna, ele que assustou a Elsa e seus pais sobre seus poderes, ele que aparece como filhote de Cruz Credo nos livros, e ele nem ao menos resolve falar pra Anna anos depois sobre os poderes da Elsa, ou sobre ele ter mudado a memória dela. É ele que causou todo o conflito entre os personagens principais. Já que toquei no assunto, a mudança de memória da Anna. Eu realmente achei que isso seria um fato importante para a história, porque é isso que mudou toda a dinâmica entre as irmãs. Quando as duas já estão adultas e Anna fala dos bons tempos quando eram crianças, ela está pensando nas memórias falsas, onde Elsa não tem poderes e ela não sabe porque ela se isolou no quarto. Já a Elsa pensa nas memórias que nós como espectadores vimos, quando Anna já sabia dos seus poderes e do acidente. E apesar de ser algo que sempre quando mencionado causa uma discussão entre as duas, é algo que nunca foi resolvido. A história do filme só acontece por causa disso. E é muito estranho que o filme não queira solucionar isso, mas prefere solucionar coisas sem importância, como o negócio de gelo do Kristoff. Algo que eu preciso elogiar é o Olaf. Você olha pra ele e a primeira coisa que vem na cabeça é: esse personagem vai ser tão irritante que eu vou querer furar os meus próprios olhos. Mas ele até que foi legal. Eu ainda acho que ele poderia ter uma participação mais forte na história, já que ele é a conexão entre as irmãs. Mas ele foi um bom alívio cômico, mas sem ter um tom completamente desgraçado. Então... parabéns, filme. Frozen é um filme bonito. Os artistas da Disney estão mandando bem. O que eu mais gostei foi a paleta de cores dos personagens. Sério, esse vestido da Elsa, paguei um pau. Mas por coincidência, esse foi o primeiro filme 3D da Disney que eu fiquei com saudades do 2D. Eu lembro que eu tava numa livraria e vi o livro de concept art de Frozen. E é cada ilustração linda. Sério, Disney, faz um longa 2D, o último foi do Ursinho Pooh em 2011. Vocês têm dinheiro infinito pra isso! Então. Tá, odeio é uma palavra meio forte, mas as músicas foram a minha maior decepção com o filme. Sério, o motivo de eu não querer ver mais Frozen é porque eu não quero ouvir as músicas no contexto do filme. Dá muita raiva. Antes eu preciso falar um pouco da teoria por trás do meu desgosto. Assim, eu não sou um estudioso do teatro musical, e eu também não sou o maior fã de musicais, mas hoje eu vou explicar algo que eu chamo de temática musical e a importância da primeira música. Vamos pegar alguns exemplos. No Rei Leão, a primeira música é a do Ciclo Sem Fim, e alguns elementos dessa música estão presentes pelo resto da trilha. Já no Hércules, as musas são as narradoras da história, e toda vez que elas cantam, elas usam o mesmo estilo musical usado na primeira música.
Na Princesa e o Sapo, a primeira música é um jazz, e esse é o gênero musical de todo o filme, já que esse gênero faz parte da cultura dos personagens do filme. Esses exemplos mostram o porquê que eu acho que a primeira música é a mais importante. A primeira música estabelece um código sonoro pro filme, e com esse código você tem uma ideia de como será a trilha sonora, mesmo com uma eventual quebra por causa de uma balada romântica, por exemplo. Esse código sonoro é o que compõe a temática musical. E como fica Frozen? Frozen me enganou ao ponto de dar raiva! Qual é a primeira música de Frozen? Qual é o seu primeiro contato sonoro com Frozen? Não é da Anna cantando sobre Brincar na Neve, não é dos caras trabalhando no gelo, a primeira música do Frozen é a que aparece junto com o nome do filme. Eu não sei se você lembra dela, mas ela é um coro feminino cantando em alguma língua que eu não entendo, e é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. E o filme valoriza essa música, porque antes do título tem os logos da Disney, e eles têm as suas próprias músicas. Só que não toca, o coro entra por cima. E não é como no Rei Leão, que a primeira música mostra o cenário, os personagens e depois o título. No caso de Frozen, a única coisa que você consegue se concentrar é nesse coro feminino. E querendo ou não, isso já começou a estabelecer a temática musical do filme. Agora sim que começam as músicas do musical. Vamos analisar por ordem. Com a primeira música eu achei meio curta demais e sem o brilho da anterior, mas até que é boa, mesmo ela sendo aquele clichê música de introdução completamente ambígua que só faz sentido depois de ver o filme. Mas ela tem alguns dos códigos da música anterior, e por causa disso, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu pensei, ei, essa trilha sonora vai ser interessante. Mesmo ela sendo o oposto do que ouvimos até agora, ela também é legal. É bonitinha, começa a estabelecer a relação entre as irmãs, e é normal toda a trilha ter alguma música que foge da temática musical. Só não tava esperando ela logo nos primeiros 10 minutos do filme. Só um parênteses. Cara, a Disney foi muito safada com essa música, porque se você um dia resolver fazer um cover dela ou cantar no karaokê, lembre-se, você vai ter que cantar a parte em que os pais morrem. O que tá acontecendo? Por que ela tá cantando sobre as coisas que ela vê? Por que essa música virou um dueto? Por que as duas estão cantando melodias diferentes ao mesmo tempo? Isso virou Broadway? Eles mudaram a temática musical do começo pra Broadway? Bem, se antes eu tava na dúvida se o filme mudou sua temática musical, agora eu tenho certeza. Se antes eu achava que a trilha sonora seria interessante, agora mudou para a trilha sonora desse filme será o equivalente a um chute no meu saco. Antes de ver Frozen, eu consegui evitar todos os spoilers e todos os covers dessa música da internet. E agora que eu finalmente ouvi, eu sei por que as pessoas amam essa música. É uma mistura de Katy Perry com Broadway. E não, isso não deixa a trilha interessante. Sabe aquela música, Four Chords, do Axis of Awesome, em que eles tocam um monte de música usando os mesmos 4 acordes? Adivinha só, Livre Estou usa esses 4 acordes. Eu sei que essa música é uma piadinha e só dura 40 segundos, mas ela é bem melhor que a anterior. Um dos problemas que eu tenho com a trilha sonora desse filme é que as músicas como músicas individuais até que são legais, mas elas ficam piores dentro do contexto do filme, como a trilha sonora como um todo. Por exemplo, essa. Ela é uma música divertida, mas ela parou todo o andar do filme para expandir uma piada do personagem. Pelo menos nas músicas anteriores alguma coisa acontece pra história. Curiosidade, chegamos na metade do filme e já ouvimos 80% das músicas. Eu já não gostava antes e continuo não gostando. E eu também tenho dúvidas. Dúvida do tipo ignorância no assunto de qual é a função de uma música reprise. Uma reprise que eu gosto é da música Príncipe Ali do filme Aladdin. Na primeira vez é o gênio mentindo que o Aladdin é o Príncipe Ali, o melhor príncipe da Arábia toda. E na segunda vez é o Jafar revelando que Ali é na verdade Aladdin e virando o rei da coisa toda, ao ponto de ressignificar a música completamente. Essa reprise do Frozen só tem a diferença que na primeira as duas estavam falando sozinhas e agora estão falando uma com a outra. Mas é o mesmo diálogo que as duas sempre fazem quando viraram adultas. Elsa quer ficar sozinha pra não machucar ninguém e Anna acredita que a Elsa vai trazer de volta o verão. Eu fico com a impressão que seria melhor tirar essa reprise e trocar por um diálogo de verdade pra valorizar a relação das irmãs. Eu não sei, eu realmente não gosto dessa música e não queria ouvir ela de novo. Que eu pariu, que música desnecessária!
Por que os Trolls precisam de uma música? Os Trolls como conjunto foram inúteis durante o filme inteiro. Eles podiam usar esse momento pra falar qualquer coisa de interessante da história, como por que Cacildas o Kristoff aceitou ser sequestrado por eles quando ele tava de boa com os caras do gelo. Mas não, resolveram interromper tudo pra fazer a música do Ô mulher, pega o cara aí, ninguém se importa se você é noiva de outro cara não. E sabe o que acontece depois? Aquela primeira música, o coro bonito, volta a tocar de novo no final do filme, quando mostra que tudo ficou bem no final. Sério, filme, por que você faz isso? Por que você começa com uma temática musical interessante, joga ela no lixo e me faz lembrar dela no final? Frozen é um filme que aproveita pouco seus personagens dentro de um musical decepcionante. Eu consigo entender porque muitas pessoas gostam desse filme, e apesar de eu ter um desgosto enorme por ele, eu assistiria uma sequência, mas não prometo que eu vou gostar da trilha. Eu acho que o próximo filme pode trazer coisas interessantes. Será que Anna vai ter inveja da Elsa, que além de ter poderes é a rainha? Será que os poderes da Elsa duram para sempre? Vão finalmente explicar pra Anna que as memórias dela são falsas? Agora que temos personagens estabelecidos, pode ser que coisas boas venham. Mas se os Trolls cantarem de novo, eu mando todo mundo ir tomar no c...